A morte de Sara. Depois da queda, Abraão voltou para sua tenda em Beersheba, mas sua esposa Sara não estava lá. Onde está Sara? Ele perguntou aos seus servos. Eles lhe disseram: Sara viajou para Hebrom. Abraão foi atrás dela. Ao chegar em Hebrom, ele escutou a triste notícia: sua esposa havia falecido. Como Sara morreu? O Midrash explica. O anjo do mal, o Satã, apareceu para Sara depois que Abraão saiu em direção ao Monte Moriá, juntamente com Isaac, para oferecê-lo como sacrifício. O Satã tinha a aparência de um homem comum. Suas roupas estavam empoeiradas, como alguém que viaja pelas estradas. Ele disse a Sara: Eu encontrarei seu marido Abraão, e você pode imaginar. Eu encontrei o seu marido Abraão, e você pode imaginar o que eu vi fazendo? Ele construiu um misbeer, um altar, e colocou seu filho Isaque sobre ele. Isaque estava chorando e implorando piedade, mas Abraão se recusava a ouvir as súplicas de Isaque. Ele amarrou juntamente as mãos e os pés de seu filho e o abateu. Sara começou a chorar. Ela jogou cinza sobre sua cabeça e disse: Meu filho, Isaque. Ela gritou: Eu gostaria de ter morrido em seu lugar. Mas meu consolo é saber que você cumpriu a vontade de Hashem. Hashem é justo em tudo que ele faz. Embora meus olhos derramem lágrimas, meu coração está feliz por Abraão ter obedecido à ordem de Hashem. Sara desmaiou em sua comoção, mas depois de um tempo se sentiu melhor. Ela disse às suas servas: Estou viajando em direção a Hebrom para descobrir mais sobre o que aconteceu com Isaac. Sara perguntava a todos pelo caminho: Você viu Abraão e Isaac? Mas ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia falar nada. Quando Sara chegou em Hebrom, o Satã apareceu novamente para ela. Ele lhe disse: Eu menti para você. A verdade é que, embora Abraão tenha amarrado seu filho Isaque, ele não abateu no final. Sara ficou dominada pela alegria dessa notícia maravilhosa e ela não conseguiu suportar. Seu coração parou de bater e ela morreu. Abraão chora por Sara. Sara tinha 127 anos quando faleceu. Abraão chorou por ela. Em sua imensa dor, ele proclamou: Todos lamentem a morte dessa grande Sadeket, porque Hashem abençoou todas as pessoas pelos erros mérito dela. Sara serviu a Hashem por toda a sua vida. Ela constantemente preparava comida para os visitantes e também os ensinava a acreditar em Hashem. Enquanto ela viveu, a nuvem da Shekinah pairou sobre sua tenda. Hashem abençoava sua massa de modo que ela sempre tinha fartura de pão, e a vela que ela acendia em Erev Shabbat permanecia acesa até o próximo Erev Shabbat. Agora que ela não está mais aqui, essas coisas terminaram. Abraão compra a gruta de Macpela. Abraão sabia onde ele queria enterrar Sara. Havia uma gruta perto de Hebrom, onde Adão e Eva estavam enterrados. Aquele lugar era santo, chamado de a Gruta de Macpela. Abraão foi comprar a gruta diretamente de seu dono, que se chamava Efron. Entretanto, Abraão quis primeiramente pedir permissão à tribo de Efron, Benei Het. Por favor, deixe-me comprar um pedaço da propriedade para o sepultamento, ele pediu. Benei Het responderam: Você é um homem famoso, um príncipe de Deus. Por isso, nós lhe daremos qualquer terra que quiser para enterrar seu morto. Abraão se curvou para agradecer a Hashem. Ele pediu a Benei Het: Por favor, peçam ao dono da gruta de Macpela que me venda a gruta. Quando Efron escutou que Abraão desejava comprar a gruta, ele próprio veio falar com Abraão. Meu mestre, ele disse a Abraão, eu não quero dinheiro nenhum pelo campo e nem pela gruta que fica nele. Eu lhe dou de presente. Não, protestou Abraão, eu prefiro comprar de você. Abraão sabia que Efron não falava sério sobre dar a gruta de presente. Efron era um homem ganancioso e em seu coração ele realmente desejava dinheiro pela gruta. Assim Abraão insistiu. Apenas me diga o preço e eu lhe pagarei. Bem, se você insiste, eu lhe darei o preço, disse Efron. É um valor muito pequeno, apenas 400 shekels de prata. Na verdade, essa não era de modo algum uma soma pequena. Era um preço muito, muito alto. O ganancioso Efron cobrou de Abraão um preço alto, mesmo tendo dito antes que ele daria a gruta de presente. Abraão, no entanto, não barganhou com Efron. Ele quis pagar o valor integral por esse lugar santo para que ninguém dissesse mais tarde que a gruta de Macpela não lhe pertencia de fato. Abraão pagou a Efron 400 shekels. Depois ele enterrou Sara. Mais tarde, quando Abraão morreu, ele também foi enterrado na gruta de Macpela. O Midrash explica. Como a gruta de Macpela recebeu esse nome? Você sabe qual o significado do nome de gruta de Macpela?
Ela significa a gruta dos duplos. A palavra Macpelah está relacionada com Kaful, que quer dizer duplo. O que havia de duplo na gruta? Existem várias explicações. Eis algumas delas. Havia um segundo andar no topo da gruta, de modo que ela era de fato uma gruta dupla. No entanto, somente o andar de baixo servia como sepultura. Número 2. Não apenas Sara foi enterrada na gruta, mas também seu esposo, Abraão, quando mais tarde ele faleceu. Isaac e sua esposa, Rivca, também foram enterrados na gruta, assim como Jacó e uma de suas esposas, Leia. Outro casal também foram enterrados na gruta muito tempo antes, o primeiro homem, Adão e sua esposa, Ravá. Como aqueles enterrados na gruta eram todos casais ou duplas, a Torá a chama de Macpela, que significa a gruta das duplas. Depois da morte de Isaac, a gruta de Macpela passou a pertencer a seus filhos, Jacó e Esaú. Havia lugar para apenas mais um casal. A questão era se esse lugar seria para Esaú e uma de suas esposas ou para Jacó e uma de suas esposas. Jacó perguntou a Esaú: Você prefere um lote inteiro do dinheiro de nosso pai ou um lugar na gruta de Macpelá? Esaú pensou: Por que eu perderia tanto dinheiro para ganhar uma sepultura? Pegarei o dinheiro por enquanto e mais tarde encontrarei uma sepultura que seja de graça. Esaú concordou em pegar o dinheiro das mãos de Jacó, e com isto ele perdeu seu direito à gruta de Macpelar para sempre. Mas nós veremos mais tarde, em Parashá Vaierri, que Esaú quis de toda forma ser enterrado na gruta de Macpelar. Número 3. Quando Hashem quis enterrar Adão, o corpo de Adão não cabia dentro da gruta. Adão media 100 amotos de altura, cerca de 50 metros. Hashem teve que dobrar o corpo de Adão para que ele coubesse na gruta. Ela foi chamada de Macpelar, dupla, porque Hashem dobrou em dois o corpo de Adão. Embora a gruta fosse pequena, Hashem queria que Adão fosse enterrado ali, porque era um local sagrado. Nós conhecemos ainda hoje a localização da gruta de Macpelá. Ela fica na cidade de Hebron, em Eretz Israel. Os judeus rezam ali para Hashem, e ele ouve suas tefilot pelos zehut, mérito de nossos grandes patriarcas e matriarcas que estão enterrados naquele lugar. Como os túmulos estão distribuídos na gruta de Macpelá? Adão do lado de Ravá, Abraão do lado de Sara, Isaac do lado de Rivca e Jacó do lado de Leia. Abraão pede a Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac. Em sua velhice, Abraão tinha tudo que ele poderia desejar, com exceção de uma coisa: seu filho Isaac não estava casado. Abraão chamou o seu leal servo Eliezer e lhe disse: Meu filho Isaac precisa de uma esposa. Eu confio a você a tarefa de encontrar uma para ele. No entanto, não pegue uma das moças cananitas, porque todas as cananitas foram amaldiçoadas por Noar, como mencionado na Parashá Noar. Assim, viaje até a minha família em Harã e encontre ali uma esposa boa e digna para Isaac. Embora os membros da minha família sirvam a ídolos, eu sei que eles são benevolentes e honestos. Uma moça de minha família terá, portanto, boas midot. Ela pode aprender a servir a Hashem e ela terá bons filhos. Eliezer viajou então para Harã. Abraham lhe deu uma carta que dizia que tudo o que ele possuía pertencia ao seu filho Isaac. Se Eliezer mostrasse a carta aos pais da moça, eles certamente deixariam que ela se casasse com Isaac. Eliezer chegou a Harã ao final do dia. Isso foi um milagre. Normalmente a viagem até Harã durava vários dias. Hashem fez com que ele chegasse logo a fim de ajudar Isaac a se casar sem demora. Eliezer testa Rivca no poço. Ao entardecer, Eliezer chegou ao poço, fora da cidade de Harã. As pessoas de Harã mandavam diariamente suas filhas para lá para buscar água. E assim Eliezer sabia que encontraria as moças de Harã ali. Eliezer rezou para Hashem: Por favor, Hashem, faça com que encontre a moça certa para Isaac. Isaac precisa de uma esposa hospitaleira que receberá os diversos visitantes que sempre vêm à nossa casa com um rosto amigável, que será rápida em servi-los e que terá paciência com eles. Isaac também precisa de uma esposa justa e compreensiva. Deixe-me testar uma das moças que estão vindo buscar água. Eu lhe pedirei para me dar água. Se ela responder beba, e eu também
e eu também darei água aos seus camelos, eu saberei que ela faz Hesed, que ela é gentil e hospitaleira. Eu considerarei isso como um sinal de que o Senhor Hashem a escolheu como esposa para Isaac. Mas se ela disser, por que eu deveria pegar água para você? Você pode pegar no poço sozinho. Ou peça para uma das outras moças. Então ela não é a esposa bondosa e gentil que procura. Hashem aceitou a tefilá de Isaac. Ele fez Rivka se aproximar do poço. Eliezer observava todas as moças enquanto elas pegavam água. E então ele notou uma que não precisou abaixar seu balde dentro do poço. Um milagre aconteceu e a água subiu em direção a ela. Eliezer pensou, essa moça deve ser uma tzadeket, se Hashem fez um milagre para ela. Ele correu até ela e pediu, por favor, dê-me alguns goles de água do seu jarro. Uma história. Porque um tzadik come e porque um rachá come. Como Eliezer era um tzadik, ele disse a Rivka, deixe-me beber apenas uns goles de água. Ele falou diferente de Esav, que ordenou ao seu irmão Jacó, derrame todo o prato de uma vez em minha boca. Um judeu come para ter força para viver e servir a Hashem. Um não-judeu vive para encher o seu estômago o máximo que puder. Um dos sábios, Rabi Dorshai, relatou a seguinte história. Um não-judeu fez uma festa para todas as pessoas da cidade. Ele me convidou também. Vocês tinham que ver a festa extravagante. Não havia nenhuma comida deliciosa ou guloseimas que ele não tivesse comprado. As bandejas estavam repletas de todas as delícias que alguém possa imaginar. Havia somente um certo tipo de noz que o anfitrião não tinha conseguido comprar. Ele estava tão aborrecido com isso que ele se levantou e quebrou uma linda mesa de prata, destruindo todas as bandejas sobre ela. Por que você está tão nervoso? Só porque falta um tipo de comida? Eu lhe perguntei. Nós, os gentios, temos somente esse mundo. Ele respondeu. Portanto, temos que tentar obter todos os prazeres que pudermos. Se não desfrutarmos agora, nós não teremos nada. Vocês, judeus, também têm o Olam Rabá, o mundo vindouro. Rabi Doshai, que contou essa história, concluiu: Eu aprendi disto que um rachá deseja somente encher sua barriga, enquanto que um tzadik se satisfaz com qualquer comida que ele tenha. Rivka passa no teste. Rivka respondeu a Eliezer com respeito: Beba, meu senhor. Quando Eliezer acabou de beber, ela acrescentou: Agora eu darei também aos seus camelos toda a água que eles precisarem. Eliezer viu que esta era uma moça excepcionalmente benevolente e hospitaleira. Ele se ofereceu para dar água a 10 camelos, um trabalho difícil, e ela correu para o poço e encheu seu jarro várias vezes para ajudar um homem que ela nunca havia visto antes. No entanto, Eliezer ficou esperando porque ele queria descobrir mais uma coisa. A moça lhe pediria algum dinheiro pelo seu pesado serviço? Mas não, Rivka não tinha tais intenções. Quando ela terminou de dar água aos camelos, ela se preparou para ir embora. Rapidamente, Eliezer lhe entregou caros presentes. Ele estava convencido de que Hashem lhe enviara a moça certa. Eliezer deu à futura noiva de Isaac uma argola de ouro para o nariz, pesando meio shekel, e 2 braceletes de ouro, cada um pesando 10 shekel. Esses presentes eram uma profecia para o futuro. Eles mostraram que Rivka se tornaria mãe do povo judeu. A argola para o nariz, pesando meio shekel, indicava que cada judeu doaria meio shekel ao Beit HaMikdash por ano. Os 2 braceletes indicavam que os judeus receberiam 2 luchot, e o peso de 10 shekel aludia ao fato de que 10 mandamentos estariam escritos nessas luchot. Eliezer perguntou a Rivka, você é filha de quem? E há lugar para mim em sua casa? Rivka respondeu, eu sou filha de Betuel. Betuel era sobrinho de Abraão. Nós temos lugar em casa para você dormir e também comida para os seus caminhos. Eliezer agradeceu a Hashem. Obrigado, Hashem, por me guiar para a moça certa da família de Abraão. Eliezer na casa de Betuel. Rivka correu para casa para contar à sua mãe sobre o estrangeiro da família de Abraão que precisava de um lugar para dormir e que ele havia dado presentes. Rivka tinha um irmão malvado, Labão. Quando ele viu que os irmãos davam uma argola de ouro e braceletes, pensou: se esse homem deu presentes tão caros a Rivka em troca de água,
Quanto mais ouro, então ele me dará se eu convidá-lo para nossa casa. Lavã correu em direção a Eliezer e chamou. Seja bem-vindo ao nosso lar, temos bastante espaço para você. Eu até já tirei todos os ídolos de dentro da casa. Lavã sabia que nenhum membro da casa de Abraão entraria em uma casa que tivesse estátuas de idolatria. E por isso Lavã primeiro esvaziou a casa de todos os ídolos. A família de Lavã serviu uma refeição a Eliezer. Mas quando este se sentou à mesa, ele não começou a comer. Ele disse: Primeiro quero explicar por que estou aqui. Meu amo Abraão é muito rico. Ele tem um excelente filho, Isaac. Qualquer moça de Eretz Canaã ficaria muito feliz de se casar com Isaac. Mas meu mestre quer que ele se case apenas com a moça de sua própria família. Por isso ele me enviou até aqui. Eliezer lhe contou como ele encontrou Rivca no poço e terminou perguntando: Vocês concordam em dar Rivca como esposa a Isaac? Nós concordamos, porque vemos que Hashem fez tudo isso acontecer, respondeu o irmão de Rivca, Labã. O pai de Labã, Betuel, também estava presente. Ele é quem deveria ter respondido primeiro, mas Labã não honrava seu pai, e por isso respondeu antes dele. Betuel era um homem mau. Ele colocou diante de Eliezer um prato com comida envenenada. Ele queria que Eliezer morresse para assim roubar o ouro e os objetos preciosos dele. Mas enquanto Eliezer falava, um anjo trocou a comida de Eliezer e Betuel, de modo que foi Betuel quem comeu a porção envenenada. Ele morreu naquela noite. Eliezer leva Rivca para Isaac. Na manhã seguinte, tanto Lavã quanto sua mãe disseram a Eliezer: Nós queremos que Rivca fique em nossa casa por mais um ano antes de partir. Mas Eliezer respondeu: Não, eu quero que ela venha comigo imediatamente. Eles perguntaram a Rivca: Você quer ir com esse homem? Sim, eu quero, respondeu Rivca. Ela estava feliz por deixar seu irmão malvado e uma casa repleta de ídolos e se casar com Tzadik e Tzak. Quando Rivca e Eliezer chegaram ao lugar onde Abraão morava em Eretz Canaã, Isaac acabava de voltar da oração de Minchá. Ele sempre rezava em um certo campo que era silencioso e onde ele podia se concentrar bem. Rivca levantou seus olhos e viu um homem que parecia um tzadik. Um anjo estava acima dele para protegê-lo. Rivca desceu do camelo e modestamente cobriu seu rosto com um véu. Quem é esse homem? Rivca perguntou a Eliezer. É meu amo Isaac, Eliezer respondeu. Eliezer contou a Abraão e a Isaac como Hashem o ajudara a encontrar uma esposa para Isaac. Isaac levou Rivca para a tenda de Sara. Ele queria ver se ela era uma mulher tão justa quanto sua própria mãe Sara havia sido. E Rivca era. Novamente a luz passou a brilhar de um Erev Shabbat a outro, e a massa foi abençoada com abundância, e a nuvem de Hashem pôde pairar sobre a tenda, tal qual como durante a vida de Sara. Isaac ficou feliz por ter encontrado uma esposa digna. Abraão se casa novamente. Quando Abraão estava com 140 anos, ele se casou com mais uma esposa. Seu nome era Queturá. Alguns de nossos sábios explicam que Queturá era de fato Agar, que agora era chamada por um novo nome. Por que ela recebeu esse nome? Vocês se lembram que Abraão disse a Agar e a Ismael que eles deveriam ir embora? Quando Agar estava longe da casa de Abraão, ela começou novamente a servir ídolos, tal como costumava fazer antes de se casar com Abraão. Entretanto, mais tarde, ela decidiu parar de praticar idolatria e fez techuvá. Para louvá-la, a Torá a chama pelo seu novo nome, de Queturá, que está relacionada à palavra incenso. Esse nome indica que Hashem estava tão satisfeito com seus atos como ele ficaria mais tarde com os Ketoret queimados no Mitzbeach. Abraão e Queturá tiveram 6 filhos: Ziham, Ioksam, Medan, Midian, Ishbar e Shuar. Eles serviam ídolos, portanto Abraão os mandou embora de sua casa, enquanto ainda vivia, e dando-lhes presentes. Eles não herdaram nenhuma das posses de Abraão depois que esse morreu. Isaac foi seu único herdeiro. Abraão morre e é enterrado por Isaac e Ismael. Abraão morreu com 175 anos. Ele se tornou um homem idoso que alcançara tudo que desejara. Ele até mesmo viu Ismael fazer techuvá antes de morrer. Isaac e Ismael o enterraram na gruta de Macpela, próximo a Sara.
Os louvores de Abraão. Quando Abraão faleceu, Hashem o louvou. Abraão era um tzadik tão grande que, não fosse por ele, eu não teria criado o céu e a terra. Abraão foi testado por Hashem 10 vezes e passou em todos os 10 testes. Ele entendeu e cumpriu a Torá muito antes de Matan Torá, e ele a ensinou aos seus filhos. Abraão sabia como curar os doentes com diversos tipos de remédios, segulot. Acima de tudo, ele curava aqueles cujas mentes estavam doentes, aqueles que não acreditavam em Hashem. Ele os ensinava a crer no Criador. Por quase 2000 anos depois de Deus ter criado o mundo, ele permaneceu zangado com as pessoas por servirem ídolos. Quando Abraão nasceu, Hashem não mais ficou zangado, porque Abraão ensinou a dezenas de milhares de seus contemporâneos a servir a Hashem.